Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos comentando a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 25 da Constituição e nós vamos falar sobre competência dos Estados Federados. Um tema importante, cobrado em prova, mas acredite, a maioria passa despercebido pelo artigo 25 da Constituição Federal. E exatamente por isso, as bancas acabam cobrando essas questões nas provas e nos concursos. Bom, no capítulo 3, no título 3, que trata da organização dos estados, nós temos dos Estados Federados. O artigo 25 diz: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Muito fácil de compreender o artigo 25, mas que informações importantes o artigo 25 da Constituição Federal traz para nós e como pode ser cobrado em concurso? A primeira parte do caput do artigo 25 diz: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Bom, desde o início nós falamos da autonomia político-administrativa que os estados têm. Nas nossas primeiras aulas de organização do Estado, nós aprendemos sobre isso. Mas convém destacar aqui algo importante. Primeiro, os estados possuem as suas constituições estaduais. Os estados possuem as suas leis. Os estados se organizam e regem-se pelas suas constituições. Existe a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e por aí vai. Não é assim? E por que isso existe? Nós temos uma coisa chamada poder constituinte. O que é o poder constituinte? Poder constituinte nada mais é que o poder de instaurar uma nova ordem jurídica, um novo Estado. É verdade, um novo Estado. Nós temos a ideia de que o Brasil, a República Federativa do Brasil, como chamamos hoje, ela sempre foi um mesmo Estado, quando na verdade não. Surgiu um novo Estado a cada nova Constituição. Ou seja, historicamente o Estado é o mesmo, mas juridicamente nós tivemos um novo Estado em 1824, um outro em 1891, um outro em 1934, um outro em 1937, 46, 67, 69 e 88. Note, inclusive, que o nome do país mudou por diversas vezes. Já foi chamado, inclusive, de Estados Unidos do Brasil. Hoje, qual é o nome do nosso país? República Federativa do Brasil. Está na Constituição e nós já mencionamos isso na nossa aula do artigo 1º da Constituição. Muito bem. Esse poder constituinte, então, ele está dividido em originário, derivado, difuso e, para alguns doutrinadores, supranacional. Em termos práticos, o poder constituinte originário é aquele que inaugura, que dá origem a essa nova ordem jurídica. É aquele que rompe com a ordem jurídica precedente. Bom, o poder constituinte originário histórico, ele é, de fato, o verdadeiro poder constituinte originário. Por quê? Ele é o primeiro. É quando o Estado é estruturado pela primeira vez. Por isso ele é chamado de histórico.
O revolucionário são todos os demais, que rompem por completo com a antiga ordem, instaurando uma nova ordem, um novo Estado. Quando nós vimos isso? Nós vimos isso na Constituição de 1891, 1934, 1937, 46 e assim por diante, até chegar à Constituição de 88. É importante você entender isso para que você compreenda a aula de hoje. Muito bem, o que seria então o poder constituinte derivado do que aquele instituído pelo originário? Ele recebe o nome de instituído, constituído, secundário, de segundo grau, remanescente, enfim. O poder constituinte difuso, ele pode ser caracterizado como um poder de fato. Ele serve de fundamento para o mecanismo de mutação constitucional. Nome difícil, né? Ele vai fazer o processo informal de mudança da Constituição. Ela muda de sentido, sem alteração de texto. O supranacional é o poder constituinte que busca sua fonte de validação na cidadania universal, no pluralismo de ordenamentos jurídicos, na vontade de integração em um conceito remodelado de soberania. Essa ideia é mais recente, ela vai trazer a ideia de transconstitucionalismo, globalização do direito constitucional, teoria da interconstitucionalidade, ou seja, é uma matéria realmente que precisa ser tratada em um vídeo à parte. Muito bem, eu estou mencionando isso não para confundir a sua cabeça, é para você ter uma ideia, para dar um norte das suas matérias de estudo. Mas a nossa temática aqui, ela vai focar no poder constituinte derivado, que se divide em reformador, decorrente e revisor. Poder constituinte derivado reformador nada mais é do que o poder de reformar a Constituição. E como é que reformamos uma Constituição? Pelas emendas constitucionais. Poder constituinte derivado decorrente é justamente o que nós vamos tratar hoje. É o poder que os Estados-membros têm de elaborar as suas constituições, de se estruturar. Mas não somente isso, também o poder de reformar essas constituições estaduais. O poder constituinte derivado revisor, ele já ocorreu. Ele está descrito lá no artigo 3º do ADCT. Este artigo 3º determinou que após 5 anos, a Constituição de 88, ela seria o quê? Revisada. E surgiram, inclusive, 6 emendas constitucionais. Esse evento já aconteceu, não acontecerá novamente. Não há previsão constitucional para isso. A doutrina vai dizer que esse poder constituinte derivado revisor, ele já teve a sua eficácia exaurida e a sua aplicabilidade esgotada. Mas a minha intenção com o vídeo de hoje não é confundir a sua cabeça, repito, é te mostrar que o poder constituinte derivado decorrente é que autoriza os estados a se organizar e elaborarem as suas constituições e leis. É a expressão da autonomia desses entes federativos. É a expressão da capacidade de auto-organização. O caput do artigo 25 já diz: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Vírgula, observados os princípios desta Constituição. Ou seja, esse poder não é desvinculado. Ele tem uma limitação. E qual é a limitação? Os princípios da Constituição Federal. E esses princípios estão em diversos artigos da Constituição, que se traduzem em limitações ao poder constituinte decorrente. Ah, professor, os estados então têm que copiar a Constituição Federal? Se assim fosse, de nada adiantaria uma Constituição estadual. Não. Os estados não precisam copiar a Constituição Federal, mas devem respeitar todos os princípios estabelecidos por ela. Ah, professor, e a quem foi concedido então esse poder constituinte derivado decorrente?
ele foi concedido às Assembleias Legislativas, nos termos do artigo 11, caput do ADCT. Muito bem. No parágrafo 1º, nós temos: são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Os Estados, então, vão possuir a competência que não sejam vedadas pela Constituição. A doutrina vai chamar isso de competência residual, ou seja, o que não for competência da União e o que não for competência do município será competência dos Estados, a competência residual. Mas não só isso, também aquelas competências que não sejam vedadas pela Constituição. É assim que é cobrado na sua prova, tá? Quando a sua prova pergunta sobre competência dos Estados, ela pergunta sobre competência residual. E você deve lembrar que o DF, ele acumula as competências dos Estados e dos municípios. Ele é um ente federativo de natureza híbrida, ok? No parágrafo 2º, cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizados na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Os Estados também possuem competência material exclusiva. Qual é a competência material exclusiva dos Estados? Serviços locais de gás canalizado. E por que os alunos erram na hora da prova? Primeiramente, porque não leem o artigo 25. Segundo, porque diz serviços locais de gás canalizado. E nós aprendemos que o interesse local é do município, mas o serviço local de gás canalizado será explorado diretamente pelo Estado ou mediante concessão. Grava isso, isso despenca em prova e os alunos erram frequentemente. Um outro ponto importante é que é na forma da lei e é vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Anota para não esquecer. Faz parte da competência material exclusiva dos Estados. E no parágrafo 3º, os Estados poderão, mediante lei complementar estadual, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Nós estamos tratando aqui de competência legislativa privativa dos Estados. Separei ponto a ponto para você não errar na hora da prova. Lembre-se, os Estados poderão instituir regiões metropolitanas, dentro dos seus estados, é claro. E através de quê? Lei complementar estadual. Na prova, no concurso, o que vão te perguntar basicamente é isso aqui, ó. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas dentro dos seus estados. Lembrem-se, e mediante lei complementar. Ok? Na próxima aula, nós vamos tratar do artigo 26, bens dos estados. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.